Alunos da rede pública conhecem os pontos turísticos de Bagé durante a semana do município. A manhã de 16 de julho foi diferente para 30 alunos dos anos finais da Escola Municipal de Ensino Fundamental Darcy Zambuja, do bairro Passo das Pedras. Eles tiveram a oportunidade de fazer um city tour por pontos históricos da cidade. A atividade integra as comemorações dos 208 anos de Bagé. O roteiro Origens foi proposto pela Secretaria de Educação e Formação Profissional, Arquivo Público e Núcleo de Pesquisas Históricas Tarcísio Taborda. O passeio começou no centro administrativo, onde os alunos descobriram que ali era aviação férrea. Os guichês para a compra de passagem e o sino ainda permanecem ali para contar um pouco desta história. Dali, o grupo de alunos seguiu para o Arquivo Público Municipal, onde todos puderam observar o local e alguns registros do espaço que guarda parte da história da Rainha da Fronteira. O roteiro seguiu até o Centro Histórico Vila de Santa Teresa. Ali, as crianças aprenderam sobre Visconde Ribeiro de Magalhães e as charqueadas. O passeio terminou no Parque do Gaúcho, em que eles conheceram a cidade cenográfica de Santa Fé, onde foram gravadas cenas do filme O Tempo e o Vento, em 2012. A intenção é mostrar para os alunos, principalmente da rede pública municipal, que nem sempre tem possibilidade de conhecer esses locais, mostrar um pouco da nossa história, desse resgate, né? Então, hoje a gente está acompanhado da Escola Darcy Zambuja, que é aqui do bairro Passo das Pedras, né? Que está acompanhando essa atividade. São turmas de anos finais. Normalmente, a nossa atividade ela acontece o ano inteiro, mas quem nos solicita são as professoras do terceiro ano que estudam o município. E a nossa intenção é poder propiciar aos outros alunos, né, também essa atividade prazerosa de conhecer um pouco mais da sua história, de poder transitar por esses espaços que às vezes ficam afastados deles, né? Então a gente está com uma parceria com a Estadbus, que nos sempre apoia nossas ações, né, disponibilizando o transporte de forma gratuita e incentivando que a gente dê continuidade a esses processos. Esse é o nosso segundo ano que a gente repete durante a Semana de Bagé essa atividade. Nasceu dessa ideia, né, que a gente viu que dessa possibilidade de trazer o público, né, e também o público-alvo, as crianças, né, esses alunos, de conhecer esses pontos históricos da cidade de grande memória, né, para a nossa cidade. Olhares curiosos e ouvidos atentos para a história de uma Bagé até então desconhecida. A maioria dos alunos nunca tinha visitado nenhum dos pontos do passeio. Muito importante para eles apreciarem, né, a natureza, a nossa Bagé e a história de Bagé, né, que muitas vezes se perde na escola, a gente fica mais no conteúdo programático e não da história de Bagé, né, então eu achei muito importante. Até nem esperava esse passeio, eu acho que eles estão gostando e eu estou adorando também. A maioria eu acho que não conhecia, né. Aqui nessa região aqui eu acho que eles não conheciam. Inclusive lá no acervo também eles ficaram impressionados, né, de verem, né, a história ali, participarem desse evento bem bacana e eu acho que eles não conheciam mesmo. Eu gostei, é um passeio divertido, bom conhecer. Diferente. E gostei, diferente. Tu já tinha vindo nesses lugares? Não. Não, primeira vez? Primeira vez. Então tá faceiro com esse passeio. Sim. É bom saber das coisas antigas, é. Gostei muito. Tu já tinha ido nesses lugares? Nunca. Nunca tinha ido? Nunca. O que tu achou? Achei muito legal e importante. Já na parte da tarde, foi a vez dos alunos do terceiro ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Calil Abdala Calil, que além de visitar o Centro Administrativo e o Arquivo Público, ainda tiveram a oportunidade de visitar o local no qual se encontravam as edificações do Forte de Santa Tecla. Olhares curiosos contemplavam o local que um dia foi estratégico para o controle do trânsito das tropas que cruzavam a nossa região, marcada por guerras e revoluções, aonde foi construída uma fortificação, que na ocasião estava representada por uma maquete construída pelo historiador do Arquivo Público Jaime Barbosa, que explica um pouco da história do local. Esse lugar aqui, onde é um lugar onde a gente conta a história da nossa cidade, do nosso município, nossa região, é a gênese de toda essa região da campanha aqui, né? Forte Santa Tecla é um local onde foi travado muitos combates, né? Toda aquela dança de fronteiras que a gente diz entre portugueses e espanhóis. Então esse forte aqui, ele foi construído em 1773, ficou concluído por 3 anos depois, 1776, onde o Rafael Pinto Bandeira, um grande ícone da história militar brasileira, conseguiu conquistá-lo, né? E aí firmar, vamos dizer, as possessões portuguesas.
Mais tarde ele vai ser reconstruído, né, 25 anos depois 25 anos vai ter sob domínio espanhol. Em 1801 ele é novamente reconquistado pelo Patrício Corrêa da Câmara, que deu anos mais tarde, 250 anos aproximadamente, o professor Tarcísio Taborda, ele vai fazer todo o trabalho de descoberta do forte, que até então ele estava oculto no Pampa do Rio Grande do Sul. Ele descobre toda essa região, todo esse local aqui do forte, e ele vai conseguir o tombamento, né, junto aos órgãos de preservação, e também vai criar, na época, né, o Museu Patrício Corrêa da Câmara, que naquela época eles fizeram escavações, toda essa região aqui foi feita escavações arqueológicas, e esse material coletado na época foi colocado no Museu Patrício Corrêa da Câmara. Com o passar dos anos, né, os anos 90, o Museu Patrício Corrêa da Câmara foi transladado para o Museu Dom Diogo de Souza, que fica no centro da cidade, e todos os seus materiais. Hoje o forte ele tem um projeto, né, de revitalização, de tornar esse local aqui um local de, vamos dizer, de convívio público, né, um ponto turístico, né, de maior expressão, né, vamos dizer assim, social, que as pessoas possam vir mais para cá. Hoje ele está sobre, vamos dizer assim, não é domínio, isso aqui é uma área da União, mas vamos dizer, a salvaguarda dele está com o município, né, em tratativas de passar para o Exército Brasileiro. Hoje a gente vê que o Exército é o que faz atualmente toda essa parte de manutenção de corte, de roçamento aqui, que está sendo feita nessa parceria, e acreditamos que possamos trazer mais pessoas, escolas, porque eu particularmente é um lugar suspeito para mim, porque eu gosto muito aqui me remonta muita energia, um lugar muito agradável, principalmente quando o céu está, como eu digo assim, lindo, né? A gente vê toda a nossa região da campanha, toda a fronteira com o Uruguai. A professora da turma avaliou positivamente a ação. Eu estou maravilhada, né? Eu nunca tinha feito esse passeio, também estou adorando e acredito que para eles está sendo o máximo. E agora, nessa semana que nós estamos estudando um pouquinho de Bagé, já que o nosso Bagé está de aniversário, eles estão encantados de saber mais um pouquinho da nossa história, né? E eu também estou surpresa porque tem muita coisa que eu estou aprendendo hoje junto com o pessoal do Arquivo Municipal. Conhecimento da nossa história, né? Que muitas vezes a gente não sabe o que realmente aconteceu. O forte, eu não sabia nem que era aqui, que aqui estava localizado, né? E olha só a história maravilhosa, né? Que a gente está podendo conhecer hoje. Exército apresenta sua estrutura aos alunos da Escola João Severiano, que deve se tornar uma instituição cívico-militar. O lançamento do projeto Passeio Memória Militar aconteceu na manhã de 17 de julho, no 3º Regimento de Cavalaria Mecanizada. O projeto é desenvolvido pela Secretaria de Cultura e Turismo em parceria com o Exército. O primeiro tour foi realizado com 42 alunos dos anos finais da Escola Municipal João Severiano da Fonseca. No MEC, eles puderam assistir a um vídeo sobre o Forte de Santa Tecla, mas foi o museu que mais despertou a curiosidade dos pequenos. Muitos foram os questionamentos sobre armas e fardas. Dali, a criançada seguiu para o 25º Grupo de Artilharia de Campanha. Lá, uma exposição com material do Exército estava pronta, esperando pelos alunos, que puderam ver de perto canhões e binóculos. Um projeto importante chamado Memória Militar, projeto de uma grande parceria entre Secretaria de Cultura e Turismo e o Exército Brasileiro. Então a gente agradece por isso, um projeto que visa incentivar, fomentar com certeza aí mais a história da nossa cidade, onde as crianças, os jovens e os adolescentes vão poder conhecer os acervos históricos dos quartéis, inclusive o Forte Santa Tecla, um projeto turístico que com certeza vai abrilhantar e dar mais conhecimento ainda para esses jovens, essas crianças conhecerem a nossa história de Bagé.